Bom, esse exercício, então cabe alguns comentários aqui. Antes. Então esse exercício fala assim, para a gente decompor um vetor com relação a outros dois. Tá? Então isso tem muito a ver, muita aplicabilidade em física, decomposição de vetores, né? Por exemplo, tá? Falei aqui algumas vezes. Por exemplo, estou arrastando uma caixa, né? E eu vou aplicar uma força aqui. Eu estou em pé e estou puxando a caixa, né, para cá. E eu estou deslocando nesse sentido aqui. Estou deslocando nesse sentido. Tem essa força. Se eu quero calcular o trabalho da força, meu trabalho que está sendo realizado, ele é força vezes deslocamento, pessoal. Mas a força, ela tem que estar no sentido do deslocamento. Então é por isso que eu decomponho. Eu tenho que fazer, por exemplo, pegar a projeção aqui e encontrar essa componente aqui, né? A minha força, a componente com relação ao deslocamento. E aí, o trabalho vai ser força para o descalar de deslocamento. Essa é a formulazinha, né? Mas, bom, no fundo, vai ficar o módulo da força vezes o módulo de deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Tá? E isso aqui é o tamanho da projeção. Esse aqui seria o vetor... desculpa, só ajeitando aqui. Aqui é deslocamento. Se eu colocar dessa outra vez, força vezes cosseno de θ. Isso aqui é o tamanho do vetor projeção da força no deslocamento. Então fica força vezes deslocamento, mas a força está na direção do deslocamento. Aí. Tá, isso aqui é só uma aplicação também de projeção, né? Mas tem a ver com esse exercício que a gente teve que existe uma decomposição aqui que eu faço com a força, tá? Eu posso decompor a força F com relação ao deslocamento e mais uma outra componente que vai aparecer aqui em cima, que quando eu somo essa componente com essa, me dá essa resultante pela regra do paralelogramo, tá? Então, veja, por exemplo, a gente faz isso muitas vezes. Se eu tenho esse vetor, só reescrevendo ali, né? Então, assim, eu tenho um vetor aqui, e eu tenho uma direção, V, eu posso decompor U com relação à projeção. Eu venho aqui, decomponho, eu acho essa componente, que é, no caso aqui, é a projeção do vetor U sobre V. E aí eu quero usar essa componente, e eu quero achar a outra componente, né, que eu não conheço, que quando eu somo com a projeção, me dá o U. Então eu decompus o vetor U em função de outros dois vetores. Um que foi dado pela projeção, e qual que é o outro? Tá? O outro, pessoal, geometricamente, ele está aqui, é esse aqui. Mas eu posso copiar ele aqui para a gente entender um pouco mais. Ele está aqui. Na hora que eu copio aqui a projeção aqui em cima e faço a regra do paralelogramo, né, a soma de dois vetores geométricos aqui, me dá a diagonal do paralelogramo. É esse cara aqui. Mas quem que é esse? Tá aqui, pessoal, é só fazer uma álgebra aqui, né? Esse daí, ele é o U menos o projeção de U sobre V. E aí você encontra as coordenadas desse cara aqui estranho. O que está escrito aqui, pessoal, é uma outra linguagem. Isso aqui é para vocês treinarem conceito e misturar toda a ideia geométrica com as palavras, essas palavras e associar de forma geométrica. Vamos ver se a gente consegue traduzir o que está escrito aqui para isso que eu acabei de falar. Você tem um vetor W. Vamos para o exercício. O W tem coordenadas menos 1, 10 e menos 2. Tudo bem isso aqui, pessoal? Menos 1, 10 e menos 2? Cabe um comentário aqui também. Eu já vou comentar isso aqui depois. Menos 1, 10 e menos 2. Eu quero escrever ele como soma de W1 e W2. Então eu quero escrever ele assim, W1 mais W2. Quero fazer isso. Então eu vou ter que achar dois vetores que quando eu somo dá isso aqui. O W1 ele é paralelo ao vetor V. Então eu vou anotar essa informação. O W1 ele é paralelo ao vetor V. Quem que é o V? O V tem essas coordenadas aqui, 0, 1 e menos 1. E o W2 é ortogonal a V.
W2 é ortogonal a V. Ortogonal. Tá? Não sei quem que é W2, mas eu sei quem que é V, tá aqui. Vamos pensar. Eu tenho o vetor W. E eu tenho o vetor V. Vou colocar assim o V. Eu não estou desenhando, só estou desenhando no plano aqui, mas eu vou colocar o V aqui, por exemplo. Porque esse aqui seja o V. Eu quero escrever... o vetor W1, ele é paralelo a V. O que significa? Que ele mora nessa direção. O W1 está por aqui. Né? Mas se eu quero decompor o W com relação a V, então o W1 provavelmente está por aqui. Né? Um candidato seria o vetor projeção. Se eu projeto aqui, eu vou ter um vetor que é projeção de W sobre V. Eu consigo calcular porque eu tenho as informações suficientes. E além disso, o vetor projeção é paralelo a V. Né? Se eu projeto ele na direção do V, ele tem que ser paralelo. Eu já achei uma componente. Agora eu acho a outra componente. Vamos ver se faz sentido a outra componente. A outra componente é esse vetor aqui, que é a diferença do W com o V. Com V não, com projeção, que é o que a gente brincou aqui. E esse cara, ele é perpendicular a V. Então o exercício está reescrito de uma forma, mas você consegue, é uma decomposição usando o vetor projeção. Então, para você encontrar essa outra componente que é o W2, que eu posso pensar nela aqui, aqui o W2, ele vai ser a diferença que a gente fez a continha, porque quando eu somar esse com esse dá W, ele vai ser W menos a projeção de W sobre V. Tá? E aí, chegou na resposta? Chegou, porque se você isola a projeção, né? Vai ficar... deixa eu ver se eu não fiz a conta errada. É isso mesmo, né? Se você isolar a projeção para cá, vai ficar W é igual, né? Isso aqui vai implicar que o W ele é igual à projeção de W sobre V mais W2. E esse eu chamei de W1. Bom, então vai ficar salvo aqui, depois vocês podem revisitar o vídeo. O que você tem que fazer, então, então o passo é, calcule a projeção de W sobre V, e aí esse cara vai ser o W1, e depois, você faz W2 como sendo a diferença de W menos projeção de W sobre o vetor V. E aí você vai ter o W2, você tem o W1 e o W2, na hora que você somar esses dois vai ter que dar W. Então essa é a resposta. Eu falei que cabia um comentário aqui nesse IJK, porque também tem a ver com decomposição, né? Tipo, quando a gente escreve que um vetor... Eu tenho um vetor aqui, eu vou pegar aqui, é o 1 e menos 1. Não, então, sei lá, 1, vamos pegar um 2, 3 e 5, por exemplo. Ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 3 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 0, 1. Né? Isso aqui é multiplicação por escalar e soma de vetores. Isso aqui tem nome, é o I. Esse aqui tem nome, é o J. Esse aqui tem nome, é o K. Esse decompôs o vetor 2, 3, 5 em três em três vetores, né? Você decompôs ele em três vetores, tá? E, então, geometricamente tem um sentido. Você tem os vetores IJK, IJ, esse aqui é o K, né? Esse aqui é o J. E esse 2, 3, 5 vai ser um vetor aqui. E se você fizer, vamos chamar ele de U. Se você fizer a regra do paralelogramo aqui, pessoal, você vai descobrir que esse vetor ele está na diagonal dessa decomposição. O que significa 2 vezes 1, 0, 0? É que você vai pegar o vetor 2i, é isso aqui, é o dobro.
3J, você vai pegar 1, 2, 3J. E o 5K, você vai andar aqui 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Você vai pegar esse vetor grandão aqui. Na hora que você fizer a caixinha, esse vetor diagonal vai ser o vetor U. Então, ele é... Você tem essa decomposição 3D desse vetor, né? E o que a gente estava falando ali de força seria a decomposição 2D. Né? Então, por exemplo, se eu tenho... no plano, né? No plano cartesiano, eu tenho o I e o J. Tá aqui o I, ele é o vetor 1, 0. E aqui é o J, ele é o vetor 0, 1. E aqui é o I. Todos os vetores do plano, vamos pegar o vetor 3, 4. Ele se escreve como sendo 3 vezes I mais 4 vezes J. Você decompôs o vetor 3, 4, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aqui ficou ruim demais. Mas essa decomposição, esse vetor aqui, que aparece na diagonal, né, esse aqui é o ponto 3, 4. Vamos pôr 3, 4 aqui. Essa decomposição, você decompôs o vetor como função do I e do J. Né? Claro que vai ser um múltiplo do I, né, que é 3 vezes o I, né? Esse vetor que aparece aqui é 3 vezes o I, e esse vetor que aparece aqui é o 4 vezes o J. Isso aqui é uma decomposição de vetores também, né? Eu posso interpretar assim. E quando eu quero descobrir, por exemplo, vamos supor que é uma coisa que eu não sei, eu não estou entendendo como que eu vou decompor com relação aos vetores I e J, por exemplo, né? Mas você sabe que é possível, né? Então você tem que um vetor 3, 4, eu não consigo encontrar as componentes dele, você chama de algum nome, é o alfa 1, 0 mais beta 0, 1. Né? Para encontrar essas coordenadas, você vai resolver esse sistema, no caso aqui tá bem claro, né? Então o alfa tem que ser 3 e o beta tem que ser 4.